Nesse boletim de hoje você vai aprender como ter a sua oração atendida. Então fica ligado nas instruções. Fala, gente, tudo bom com vocês? A gente vai estar aqui nesse boletim, é uma honra poder ministrar para vocês. E eu quero te dar 7 passos para a sua oração ser atendida. Então fica ligado em cada passo, cada detalhe, anota, vê qual é o primeiro passo, o segundo, depois anota os versículos, para que você possa ter uma oração eficaz. Porque quantas pessoas a gente não conhece que tem aquela vida de oração, mas fica orando e ora somente por orar. Você precisa ter um alvo, você precisa ter versículos bíblicos para isso. Então fica ligado para aquilo que você esteja orando, você atender aquela oração que você está fazendo. Eu não quero demorar muito e eu já quero dizer logo para você que o primeiro passo para a sua oração ser respondida é: decida o que você quer do Senhor. Decida o que você quer do Senhor. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 6, ele diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, o primeiro passo é decida o que você quer do Senhor. E nesse versículo aqui, ele está dizendo o seguinte: quando você estiver orando ao Senhor, seja decidido naquilo que você quer, seja objetivo. Como assim? Ele diz aqui: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quando você for pedir algo ao Senhor, seja específico, porque ele diz aqui que um homem de ânimo dobre, uma hora ele vai estar pedindo outra coisa, depois outra hora ele vai estar pedindo outra coisa. Então ele não é decidido nos seus pensamentos, ele não é eficaz. Uma coisa é você, eita, eu quero isso hoje, agora. Aí no outro dia você está pensando em outra coisa, então você já está pedindo outra coisa ao Senhor. Não, você tem que ser específico naquilo que você quer e manter o seu objetivo. Você tem que ser alinhado, um só homem, não homem de ânimo dobre, mas ter uma só eficácia, um só objetivo no Senhor. Aquilo que você quer, seja cura, seja específico nas suas orações de cura, seja em finanças, seja objetivo nas suas orações de finanças. Você tem que ser objetivo naquilo que você quer do Senhor. E a segunda coisa, o segundo passo para você ter a sua oração atendida pelo Senhor é: leia as passagens bíblicas que prometem a resposta da qual você necessita. Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então a primeira coisa é você ser decidido o que você quer do Senhor. A segunda coisa é você pegar passagens bíblicas que prometem a resposta da qual você está necessitando. É finanças? Procure versículos bíblicos que falam a respeito de finanças. É cura? Procure versículos bíblicos que falem a respeito de cura, seja necessidade, seja de falta. Então procure versículos bíblicos que falem a respeito daquilo que você está pedindo, daquilo que você necessita ao Senhor. Quando você vê isso aqui, a palavra toda é o Logos, mas existe uma palavra aqui dentro que é o Rema, a palavra revelada. São versículos que vão
te ajudar nessa estação, nessa situação. Então você pega esses versículos bíblicos e você começa a meditar nele, você começa a ver aquilo que a palavra está escrito. Então você começa a se alimentar naquilo, você começa a se alimentar da palavra e você começa a orar, a oração da palavra. Você não vai orar mais segundo os seus pensamentos, mas você vai estar orando aquilo que a palavra diz para você estar orando. E o terceiro passo é: peça a Deus as coisas que você deseja. É engraçado que em Mateus 6 ele diz o seguinte, Mateus 6:7: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Aí no 8 ele diz: não vos assemelhes, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. É engraçado que Jesus ele está falando aqui, Deus ele sabe a necessidade que eu e você nós precisamos. Ele sabe da nossa necessidade. Mas Jesus mesmo assim ele diz, fala para mim, fala para o Pai a necessidade, ou seja, você tem que orar ao Senhor mesmo, você tem que falar para Deus a sua necessidade. O terceiro passo, peça a Deus as coisas que você deseja. Em Mateus 7, no verso 7 também ele diz assim, pede e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. E no 8 ele diz, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou seja, Jesus ele está falando aquilo que você vai pedir, Deus ele vai te dar. E na continuação desse verso aqui, ele diz, rapaz, se um filho pedir um pão ao pai, o pai vai dar uma pedra? Não, a mesma coisa é Deus. Se o pai que deu Jesus para mim e para você, morrer por mim e por você, aquilo que eu e você estamos necessitando, Ele não vai dar para a gente, Ele vai dar, meu irmão, porque Deus, Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é um Deus bondoso. O quarto passo, então por aqui a gente já tem 3 passos. O primeiro, decida o que você quer do Senhor, seja decidido. O segundo, leia a passagem, busque versículos bíblicos que prometem a resposta da qual você necessita. O terceiro, peça a Deus as coisas que você deseja. A quarta, creia que você receberá. Marcos, no capítulo 11, verso 23 e 24, ele diz assim, no verso 24, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. No verso 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então, o quarto passo é o quê? Tudo aquilo que você está orando, meu irmão, você tem que crer que você recebeu. As pessoas pegam esse verso 24 e às vezes pulam essa parte, eles somente leem assim, por isso vos digo, tudo quanto em oração perdides, e será assim convosco. Não, existe um negócio aí no meio, existe algo para mim e para você, que nós devemos fazer o quê? Crede que recebeste. Então, na sua oração, quando você está orando ao Senhor, você tem que crer que tudo aquilo que você pediu, você recebeu do Pai. É você começar a agir em fé através da sua oração. É você agir em fé. Rapaz, Pai, eu creio que eu recebi tal coisa, eu creio que recebi tal necessidade, tal provisão para minha necessidade, tal suprimento para aquilo que estava faltando. Então você começa a crer em tudo aquilo que você recebeu. A quinta, recuse-se a duvidar. Tiago, no verso 4, capítulo 4, no verso 7, diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele tem o Satanás, ele tenta tirar essa oração do crente como?
tentando trazer dúvida naquilo que você está orando, tentando trazer dúvida naquilo que você está crendo. Lembra que o quarto passo é crer naquilo que você recebeu? Se você está crendo naquilo que recebeu, você não pode duvidar naquilo. Uma coisa que muitos cristãos, eles fazem, é simplesmente eles pedem algo ao Senhor, mas no outro dia eles pedem novamente. Isso aqui você está anulando a sua oração. Você somente vai pedir uma vez, porque se você está pedindo de novo, é como se você não cresce na oração que você orou antes. Então você pede uma vez, na segunda vez você começa a declarar, você começa a receber pelo Espírito sem duvidar. Permanecer naquilo que você está orando, permanecer. Por isso que você, o segundo passo é pegar versículos bíblicos, para quê? Para você permanecer, para que você não duvide na oração, para que você não duvide naquilo que você está falando. E ele diz aqui, ó, Tiago 4,7, mas existia o diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu e você vamos resistir do diabo? É através da palavra. Lembra que Jesus ele foi ao deserto e no deserto ele foi tentado ao diabo. É engraçado que tentação não é pecado, porque senão Jesus teria pecado naquele momento. Jesus ele foi tentado e como é que ele resistiu ao diabo? Ele dizia, o diabo tentava ele e Jesus dizia, está escrito Satanás, está escrito Satanás. Essa é a forma minha e sua de nós resistirmos ao diabo, é através da palavra. O diabo vai chegar com dúvidas, o diabo vai chegar com perguntas, mas nós vamos rebater o diabo. Satanás, está escrito em tal canto que está dizendo o seguinte, se é falta, você diz, Satanás, está escrito em Salmos 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se é cura que você precisa, você diz, está escrito em Isaías 53, se é finanças, você pega versículos bíblicos sobre aquilo que você necessita e começa a declarar sem duvidar no seu coração. E aí você vai permanecer em Cristo, você vai permanecer na palavra de Deus, firmado na rocha, e o diabo vai fugir de mim e de você, porque está escrito, mas na palavra do Senhor, mas existia o diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir de mim e de você, quando nós resistimos a ele na palavra do Senhor. Então, o sexto é meditar nas promessas. O sexto passo para nós termos a nossa oração respondida é meditar nas promessas do Senhor. Em Provérbios, no capítulo 4, no verso 20, diz o seguinte, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Aleluia! Então, o sexto passo é meditar nas promessas. É tudo aquilo que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Nós devemos meditar nisso. Esse meditar da palavra não é você esvaziar a sua mente, você ficar zen, você ficar sem pensar em nada. Não. É você se encher da palavra, você está sempre meditando, pensando na palavra, pensando naqueles versículos bíblicos que você está orando. E ele diz aqui, ó, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Existe um inclinar meu e seu, para que nós devemos nos atentar para a palavra de Deus. Não é uma vez só, mas é uma constância. É sempre você está o quê? Com os seus ouvidos inclinados para ouvir a palavra de Deus. A fé vem como? Pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então você vai se encher de fé quando você está cheio da palavra de Deus. E aí você vai estar cheio de fé. E aí você vai começar a crer naquilo que você está orando. Você vai começar a ter forças para crer naquilo que você está orando e receber aquilo que você está orando. E o sétimo passo, o sétimo e último passo é dar a Deus o louvor. Eu vou dar o versículo bíblico disso aqui, mas eu queria revisar com vocês. É o primeiro passo, decida o que você quer do Senhor. O segundo, leia as passagens bíblicas que prometem a resposta da qual você necessita. A terceira,
Peça a Deus as coisas que você deseja. A quarta, creia que você receberá. A quinta, recuse-se a duvidar. A sexta, meditar nas promessas. E a sétima, dar a Deus o louvor. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, tudo aquilo que você orar, meu irmão, quando você crê que recebe, você começa a agradecer ao Senhor. Quando você recebe algo de alguém, você não agradece porque você recebeu? A mesma coisa ao Senhor. Quando você crê que recebeu, é porque você já sabe que recebeu. Então, você começa a glorificar a Deus. Você começa a dar louvor a Deus pelaquilo que você já recebeu. Embora você não esteja vendo, embora você não esteja sentindo, mas você começa a agir em fé. Você começa a andar pela fé, meu irmão. Porque é como está escrito aqui em Hebreus 11, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Embora você não veja, meu irmão, mas pela fé você recebe tudo aquilo. E através disso passa a existir depois. Primeiro você recebe e depois a manifestação vem através da sua fé, através da sua oração, através daquilo que você recebeu. Então são 7 passos, meu irmão. Compartilha com alguém esses links, esses boletins da fé, que tem abençoado tantas pessoas por aí afora, enriquecedor, edificando até os ministros que estão ministrando aqui, como eu fui edificado através de estudar um pouco disso para poder ministrar isso para vocês, como eu fui edificado através disso. E eu queria encerrar fazendo uma oração por você. Pai, nesse boletim da fé, eu quero declarar as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada pessoa que está assistindo, sobre a vida de cada pessoa familiar, das suas famílias. A paz entrando, reinando no lugar, sendo encontrado uma casa de regozijo, uma casa de alegria no seu lar. As pessoas que entrarem no seu lar e encontrarão paz, encontrarão alívio. Você e sua família, uma família unida, uma família firmada no Evangelho do Senhor. Eu declaro que tudo aquilo que você tocar vai prosperar, vai dar certo. Declara a saúde divina operando no seu corpo e na vida dos seus familiares. E somos gratos por isso, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Um prazer estar aqui com vocês. Shalom e até a próxima.